Quando nós saímos do mundo relacional para trabalhar com o MongoDB, nós temos um choque de realidade. Isso porque a forma como nós manipulamos os dados no MongoDB é completamente diferente daquela que nós estamos acostumados no mundo relacional. Por conta disso, eu vou apresentar agora algumas diferenças importantes de conceitos entre o mundo relacional e o MongoDB. Vamos conhecê-las então. Um fator importante entre esses dois conceitos é o esquema. No mundo relacional, nós temos um esquema tratado como rígido. Isso porque quando a gente cria uma tabela, essa tabela vai ter um número X de colunas e todas as linhas da tabela vão precisar ter esse mesmo número X de colunas. Então, o seu esquema é considerado rígido porque não pode haver uma linha com 5 colunas enquanto uma outra linha tem 10 colunas. Já no MongoDB, nós temos um esquema que possui 3 conceitos, mas basicamente ele é chamado de esquema dinâmico. O primeiro é que não existe esquema, então ele é conhecido como sem esquema. Cada documento, que é a forma como a gente armazena os registros no MongoDB, pode ter uma estrutura diferente do outro. Além disso, o esquema também é considerado flexível, justamente porque você pode ter um documento com algumas informações e um outro documento com mais ou menos informações. E ele é considerado dinâmico porque você pode alterar a estrutura do documento em tempo de execução. A próxima diferença é em questão dos relacionamentos. No relacional, por nós termos tabelas, nós temos então relacionamentos através de chaves estrangeiras entre essas tabelas. No MongoDB não existe o conceito de relacionamento. No mundo relacional, devido aos relacionamentos, nós temos um outro conceito nomeado como joins. Os joins são usados, por exemplo, para que a gente possa realizar, a partir de consultas, a captura de dados entre diferentes tabelas. No MongoDB não existe o conceito de joins. Nós temos um conceito similar, nomeado como lookup, mas ele não é utilizado em consultas comuns. Ele é usado apenas quando a gente trabalha com o conceito de agregações, que é uma forma mais avançada de se trabalhar com consultas, o que nós não vamos abordar por enquanto neste curso. Na sequência, podemos ver que o modelo relacional tem o conceito de consistência total. Já no MongoDB, a consistência é do tipo eventual e total. O que seria a consistência? A consistência é a garantia de que os seus dados foram realmente salvos no seu banco de dados. No mundo relacional, isso é realizado após o commit de uma transação. Já no MongoDB, a gente tem a consistência eventual e total pelo seguinte. Quando você starta o MongoDB, os dados são enviados para a memória RAM, tornando assim o acesso a esses dados muito mais rápido do que o acesso que nós teríamos se tivéssemos que ir ao disco rígido procurar por eles. E quando você salva um novo registro, esse registro é salvo também em memória RAM. Então o MongoDB gerencia da seguinte forma. Ele faz o insert em memória RAM, o que ele chama de consistência eventual, e alguns segundos ou milissegundos depois ele envia esses dados para o disco rígido. Então você passa a ter a consistência total, ok? Nos relacionais, nós também temos o conceito de transações, o que não existia até a versão 4 do MongoDB. A partir da versão 4 do MongoDB, ele colocou o uso de transações como opcional. Então você pode realizar agora, a partir da versão 4, qualquer operação com ou sem transações. Vai depender das suas necessidades. Por fim, um conceito que nós temos que é muito importante no mundo relacional é o de normalização. Com ela, você separa o seu banco de dados em tabelas por especificação de dados e assim evita a redundância. Já no MongoDB, a redundância é vista com bons olhos, por isso nós não trabalhamos com o conceito de normalização. No decorrer desse curso, eu vou demonstrar para você por que a redundância é importante e por que então a gente não faz o uso de normalização. Eu encerro por aqui e a gente se vê na próxima aula. Até lá!